Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Como falamos há alguns minutos atrás, nós vamos falar sobre os anjos como criatura. Por serem criados, não aceitam adoração, porque está escrito, pois ao homem é proibido adorá-los. Agora vamos entrar num pequeno debate. Existem determinadas linhas de religião, vou usar assim, de religião, que prestam cultos a anjos, que idolatram anjos. Mas todas as vezes que nós encontramos um personagem na Bíblia, se deparando com a figura de um anjo, na forma teofânica, eu falei no início da aula, que teofania é uma palavra que dá característica humana a seres espirituais. Então, quando o anjo aparece na forma humana, ele está aparecendo em forma teofânica, para que o homem possa compreender. Deus, ele é espírito, os anjos também são espírito. Se Deus viesse agora para ministrar essa aula, ou os anjos viessem agora para ministrar essa aula, talvez nenhum de nós iríamos entendê-los, porque eles são espíritos. Então eles usam características humanas, eles usam formas teofânicas para que o homem compreenda a verdadeira mensagem que ele tem a transmitir à raça humana. Amém? Vamos lá. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Deus está ministrando em uma igreja lá para o norte, e ali na igreja eu presenciei algo interessante que eu guardei para mim, não para eu fazer, mas para eu nunca fazer. Eu presenciei uma determinada pessoa dando ordem aos anjos para uma libertação de uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos. E aí, depois que a pessoa foi liberta, ele fez uma oração agradecendo ao anjo. A oração dele foi agradecendo o milagre da libertação. Só que a oração era para ser direcionada à pessoa do Cristo, à pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende lá em bibliologia, na matéria, não sei se vocês já fizeram, se não fizeram ainda vão fazer, a gente aprende que o autor das Sagradas Escrituras é Deus. A gente aprende que o tema central das Sagradas Escrituras é Cristo. E a gente aprende que o intérprete das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Então, tudo que acontece na dimensão humana é direcionado pela Trindade. É direcionado pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho e pela pessoa do Espírito Santo. Como nós estamos vivendo a era da graça, nós temos a operação direta nas nossas vidas, ao nosso derredor e na humanidade do Espírito Santo. Então, qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de oração tem que ser direcionado ao Cristo Jesus. Através do Espírito Santo, ele intermedia para que essa oração seja recebida com cheiro suave e agradável. Só que quando nós falamos desse tema, a gente vai encontrar pessoas adorando a esses anjos. Pastor, o professor, como é que se adora esses anjos quando você presta um culto a eles? Quando você presta uma oração a eles de agradecimento, e não ao Criador. E o que nós temos que fazer é agradecer a operação angelical, sim, mas a Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou abrir aqui cerca de 1 minuto para quem quiser entrar nesse assunto, para debater essa questão da criatura
que não pode, não deve e jamais poderá receber adoração, está aberta agora. Eu quero para os senhores e senhoras. Pode fazer qualquer pergunta. Se eu não conseguir responder agora, amanhã ou mais tarde a gente responde. Vamos lá? Pode perguntar. Eu, quando tinha meus 12 anos, essa que a minha mãe está do meu lado, vai estar Legal, falando, né? legal. E eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi uma bênção, a maior alegria da minha vida, Experiência, né? né? Uma experiência maravilhosa. E nesse momento eu estava tão cheia da presença do Senhor, chegou um casal de Brasília, na casa de uma vizinha nossa, que era crente também, nossos vizinhos todos foram crentes, através dessa mulher de Deus, ela tem essa benção, né? Só o Senhor sempre está dando para ela. Está ganhando almas, a vizinhança dela, tudo assim com Jesus, através da vida dela, né? Com a bondade do Senhor. E ele foi visitar lá e foi fazer uma oração na nossa casa. Aí a gente tem a mania de fazer assim, né? Quando os crentes vão orar, como se fosse pegar nas mãos. E eu estava na ponta, e esse irmão estava na outra ponta. E ele lá em Brasília, minha mãe vai lembrar disso, ele comentou que ele foi ungido, só que ele pensou que a unção dele ia ser diferente. E nessa unção, ele não sentiu assim que era de Deus. Ele falou, gente, mas não era assim. E aí ele falou assim, Deus, se foi o Senhor que me ungiu, foi da sua parte, o Senhor vai me dar um sinal, vai me mostrar. Lá em Brasília ele fez essa oração, falou com Deus, como o Senhor disse. Fala com Deus, que é Ele que vai dar honra aos Ele que dá honra. E eu era uma criança, né, uma adolescente, cheia da presença de Deus, cantava no conjunto, lá do Jovidade, tocava na banda, cantava no coral, era uma menina de Deus mesmo. E assim, eu fico vendo a grandeza do Espírito Santo de Deus. Eu pude contemplar o anjo do Senhor descendo ali na nossa sala. Desceu aquele anjo, coisa mais linda, como o Senhor disse, naquele corpo, né? Para a gente estar Para entender. E uma taça tão grande assim, ó, se eu for fazer a dimensão da taça, ela era praticamente o tamanho desse púlpito aí, o primeiro redondo. Aquela taça, assim, ó, que ele abarcou ela assim, ficou aquela taçona na mão dele, cheia de azeite. E ele veio com aquele azeite e ungiu aquele irmão. Naquela hora o Senhor me mostrou tudo aquilo, eu fui tomada em línguas, terminou a oração, eu contei. Esse irmão caiu em pranto, chorando e falando que ele tinha pedido ao Senhor esse sinal, sabe? Então, assim, é lindo. O que os anjos veem, né? E o que o Senhor pode fazer na nossa vida, se nós podemos contemplar essa graça de ver numa visão espiritual um anjo. Então, eu fiquei assim, fico hoje. Nunca esqueci, eu tinha 12 anos, eu já tenho 53, eu vou 54. Nunca esqueci essa visão. Uma experiência É uma experiência, assim, pessoalmente, que eu vou te falar, é a coisa mais linda de Deus. Depois disso, eu já tive mais visões com anjos. É glorioso demais, é só o Pai Celestial. Legal. Uma salva de palmas para o nosso amigo aí. Pode falar. Eu tive uma experiência quando eu fui chamada para ser missionária. Muitos anos de crente, então, quando numa quinta-feira, dia 13 de outubro de 2013, na madrugada eu acordei para orar. E quando eu ajoelhei, orei, vou resumir, viu? Sim. Vamos ser bem precisos, porque você está tendo E aí, muito quando eu ajoelhei, eu orei o tanto necessário, às 3 horas da madrugada. Quando eu me posicionei para levantar, daquela oração da madrugada, umas mãos bem suave, meiga, me colocou de novo com meus ombros e me posicionou de novo na oração de joelhos. Derramou uma unção tão grande sobre a minha cabeça, eu estava acordada. Derramou tanto óleo, azeite, tanto que assim as curvas, quando a gente dobra assim, encheu todas. E assim, a unção foi muito, bastante. Legal. E aí eu era um anjo do Senhor, eu só vi os pés e a borda das vestes, né? Aí, com as mãos sobre meus ombros, e disse que ele estava derramando aquela unção e agora eu estava pronto para orar para pastores. E mencionou na minha mente muitos pastores que eu pude ver naquele momento. Então ele ordenou que naquele momento eu estava pronta para eu podia orar para pastores. Aí eu gostaria de um respaldo seu sobre isso. Nós temos postura, unção e assim, degraus para estar orando para pastor, para
Sim, Pra- estou entendendo. Assim, Estou entendendo. Uma salva de palmas para a nossa irmã. As colocações dela foi de acordo com o que nós estamos ministrando. Nós aprendemos que no Antigo Testamento os anjos tinham e têm uma finalidade de ministração, eles são ministradores. No Novo Testamento, eles também continuam com a mesma operação, são ministradores. Porém, eles só agem de acordo com a ordem, a determinação do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, quando a gente recebe, quando alguns, como vocês já tiveram algumas experiências, receberam a visita de um ser celestial, de um ser angelical, não nos dá o direito de adorá-lo. É aí que muitas pessoas cometem o pecado da idolatria. Mesmo que Deus determine que um anjo vá, cumpra uma determinada missão, aquela pessoa muitas das vezes, por falta de conhecimento também, acaba direcionando uma adoração àquele ser angelical. E biblicamente nós acabamos de ver, depois vocês podem consultar os textos, é proibido pelo próprio Deus a adoração aos seres criados, somente a Ele é dado todo louvor e toda adoração. Amém? Pode falar, meu filho. Uma pergunta que é algo que fica na minha cabeça tem muito tempo. Então fale. Em questão sobre batismo, né? Batismo com o Espírito Santo e muitos debates que eu já vi também na internet em questão de outra religião, que falam assim que muitas das pessoas que estão dentro da igreja, que dizem ser batizadas, por não conter a euforia, né? Sim. Dizem que não é o Espírito Santo, mas sim entidade. E aí eu me perguntei uma vez assim, todos dizem que o diabo, ele imita, né? Ele é imitador. Então, quando os anjos, quando o diabo foi expulso, vários anjos também foram expulsos com ele. Sim. Porém, eu ficava nisso. Se eles falam que o diabo imita e nós estamos sendo batizados pelo Espírito Santo, cada um se movimenta de uma forma que a gente não consegue conter, né? Cada um age de uma forma. Então a gente está imitando ou é porque são anjos, mas porém para enganar? Tá. Essa sua pergunta, a senhora vai repetir mais lá na frente, quando nós estivermos falando dos anjos maus, dos anjos caídos, tá? Então a senhora vai guardar essas suas colocações, aí lá a senhora torna a abordar e nós vamos entrar nesse detalhe. O que eu preciso explicar para que vocês entendam é que anjo não recebe, não pode e é proibido receber adoração a não ser o próprio Criador, que é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Tem alguma dúvida concernente a isso? Então, se Deus quiser revelar para você um anjo, recebam todas as dádivas que ele vai te entregar, mas jamais orem adorando a isso, tá? Eu particularmente, é assim, eu penso da seguinte forma: quando eu vou fazer uma oração, eu já aprendi teologicamente, com as experiências, que o próprio Espírito está na nossa vida. Há uma diferença de o Espírito Santo estar sobre você e de o Espírito Santo estar em você. Há uma diferença muito grande. Então nós não precisamos de uma ação secundária, porque o próprio Deus está na nossa vida. Então na minha oração, eu sempre oro assim: Senhor, se tu quiseres, acampa os teus anjos ao nosso redor. Tá? São formas de como que a gente procura orar mais próximo do que está na Bíblia Sagrada. Porque se Ele quiser, Ele peleja nossas batalhas, que não são nossas. Ele é Deus. Não tem força maior, não tem poder maior do que o poder do nosso Deus. Então, se você quer fazer uma alusão na tua oração, na tua solicitação espiritual a Deus, ore dessa forma: Senhor, se tu quiseres, envia o teu anjo, um anjo com uma mensagem, envia o teu anjo para fazer determinada função. Isso dentro do que está nas Escrituras. Porque o que se vê nas denominações rotuladas de evangélicas, principalmente no segmento pentecostal, é que determinada pessoa ordena o anjo para aquilo que é espiritual e para aquilo que é material. E nós não temos esse atributo pertence somente a Deus. Quem pode dar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo ponto,
são seres espirituais, não estão limitadas às condições naturais e físicas do homem, porém têm poder de assumir a forma humana, que é a forma teofânica que nós falamos, tornando-se visíveis aos homens. Eles são espíritos, tá? E são espíritos. Ninguém sabe como é um espírito. Ah, eu vi um vulto. Se tu fechar os teus olhos, esfregar os teus olhos, abrir os teus olhos, tu vai ver vulto. Não é isso? Se você estiver numa mata, já aconteceu, eu já tive essa experiência. Tiver em uma mata, seja lá na parte da agricultura, seja na parte da pesca, e você focar no escuro em uma folha, você vai ver a folha se balançar, você vai dizer que é um espírito. Se você não tiver conhecimento da fauna, da localidade onde você está, lá na lavoura, ou lá no mato, ou lá na área ribeirinha, você vai ouvir o canto de um pássaro, ele vai dizer que é um espírito que está assoviando, está chamando, está falando. Então, tudo parte do conhecimento. Então, eles são espíritos. Ninguém nunca viu um espírito. Agora só, que para comunicar a poderosa palavra de Deus, Deus usa as coisas do nosso cotidiano. A mesma forma, os anjos utilizam a forma teofânica para se comunicar ou comunicar a vontade de Deus a determinadas pessoas. Não é porque nós estamos falando de uma matéria chamada angelologia, falando que tem milhares de anjos, que a gente vai dizer que para cada pessoa tem um anjo guardando. Mas vamos ver isso lá na frente. Você não tem um anjo guarda-costa. Primeiro que você tem Deus. Diga assim, eu tenho Deus no meu coração. Deus no meu coração. Diga assim, Ele me guarda. Ele não é anjo. Ele é criador dos anjos. Então a gente tem que ficar muito atento para essa questão que eu já ouvi na igreja. Já ouvi de companheiros meus, pastores, dizer, eu tenho um anjo da guarda. E não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Então eles são seres espirituais. Nós somos seres materiais. Tudo bem. Para a gente trazer uma ilustração para a pregação, uma ilustração para entendermos, nós podemos dizer que nós somos tricotômicos, como nós falamos alguns minutos atrás. O que é a tricotomia? É a junção de 3 substâncias: matéria, alma e espírito. Os anjos adoram a Deus em espírito. Você tem um privilégio que os anjos não têm, porque você pode adorar a Deus na matéria, adorar a Deus na alma, com a tua alma, e adorar a Deus com o espírito. Então temos que entender isso aqui. Somos tricotônicos. Os anjos são espíritos. E ninguém viu ainda o espírito. Não tem um registro de espírito. A gente vai para a internet e a gente vê muita coisa. Por isso que hoje nós estamos estudando angelologia, para entender o que significa essa questão, ou a questão angelical. Podemos continuar? Vamos lá. São poderosos. São dotados de poder sobre-humano. Ou seja, são uma classe de anjos criados superiores aos homens. Porém, esse poder tem limites estabelecidos. Ou seja, não são onipotentes. Tá? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente encontra alguns atributos que pertencem somente a Deus, que nós dividimos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus permite nascer no coração do homem, como o amor, a longanimidade, etc, etc. E os atributos incomunicáveis são atributos que Deus não dá para ninguém. E dentre eles está o atributo da onipotência. Ele tem todo o poder no céu e tem todo o poder na terra. Ou seja, os anjos, que são criaturas criadas por Ele, pelo Eterno, têm poder sim, superior ao homem, mas um poder limitado. Quem está entendendo vai dando glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê por aí, principalmente nessa área de libertação, muitas pessoas dizendo, anjo, repreende o Satanás, anjo, repreende, dá um nome aos anjos, né? Anjo, repreende esse principado, anjo, repreende isso. Gente, nós vamos ver lá na frente. Se Miguel, que é Miguel, um arcanjo, não ousou repreender Satanás pelo seu próprio nome e disse, o Senhor te repreenda,
Quem somos nós para dizer que o anjo tem poder, qualquer anjo tem poder acima do poder do nosso Deus Todo-Poderoso? Então temos que ter muito cuidado com isso aqui. São poderosos, se locomovem, nós vamos ver daqui a pouco, na velocidade da luz, até mais rápido que a velocidade da luz. Mas não são onipotentes. Tem poder igual ao ser humano. Tem homem que carrega peso, além da capacidade humana, porque ele se preparou para aquilo ali. Tem poder aquisitivo, tem poder social, mas é só isso. O poder é um poder limitado. Os anjos também têm poder, mas poder limitado. Estou fazendo uma analogia para vocês entenderem, para nós compreendermos melhor sobre essa questão do poder do anjo. E ainda tem mais, poderosos, cheios de poder, só agem com a permissão de Deus. Amém? Tá sem dúvida? Se tiver dúvida, perguntem, senão vamos dar continuidade. Próximo ponto. Não são oniscientes e nem onipresentes. Um anjo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então não são onipresentes. Um anjo pode estar aqui, se Deus assim permitir, mas ele não pode estar lá na frente ou em outro lugar ao mesmo tempo. Mas existe uma crença, entre aspas, que o anjo está em todos os lugares. E hoje nós estamos derrubando biblicamente que não. Os textos bíblicos estão aqui. Então ele não é onipresente. Esse é um atributo, um dos atributos incomunicáveis que só pertence a Deus. Ele sim. Ele está sobre a vida de todo mundo. Enquanto nós estamos aqui, a presença do Espírito Santo está aqui. Amém. Aonde tiver alguém pregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está lá. Aonde tiver alguém dormindo numa cama que é servo de Deus, o Espírito Santo vai estar lá. Porque ele é onipresente. Vamos aqui trazer aqui uma ilustração. Nós estamos ministrando uma aula aqui, nesse exato momento. Do outro lado do planeta tem alguém na madrugada também ministrando a palavra do Senhor. O Espírito Santo está aqui e ao mesmo tempo está lá. Porém, a ação do anjo, a ação angelical, ela é presencial. Ele está aqui e não vai poder estar lá. Ele está aqui. Se ele estiver lá, ele não pode estar aqui. Ele está lá. Todo mundo está entendendo? Há alguma dúvida sobre isso? E ele não é onisciente. Nem o ser criado por Deus é onisciente. Só ele. Ele conhece a nossa mente antes da gente pensar em pensar. Ficou até rimou de forma filosófica. Antes de você pensar em algo para produzir através da tua voz ou das cordas ou pregas vocais, ele já sabe o que você está pensando, vai pensar. Ele conhece cada um de nós antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Esse é um atributo que pertence somente a ele. Mas, nos dias em que nós estamos vivendo, que está banalizada essa questão de anjo, o que mais a gente vê é isso, o anjo está em todos os lugares, e pá, tal. E vocês sabem que hoje, biblicamente, não é assim que funciona. E ainda tem mais. Eles vão estar no local, na hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo, depois da determinação do nosso Deus Todo-Poderoso. Senão, eles vão estar em algum lugar menos perto de você. Agora, se Deus der uma ordem, já projetou tudo. Então, ele vai estar lá. Aí sim, o Senhor que conhece a nossa mente, pode enviar sim um anjo com uma mensagem. Pode sim. Mas quem vai conhecer o teu coração, a tua mente, é Jesus, através do Espírito Santo. E ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Então, eles não são nem oniscientes e nem onipresentes. Principalmente onipotentes. Podemos continuar? São numerosos. Segundo as Escrituras, eles foram descritos como multidões que os homens não podem contar. Você vai encontrar a narrativa na Bíblia, no material que vocês têm, vai estar especificado os textos, algumas aparições, algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, fazendo citação desses homens, desses anjos, como milhares de milhares, como constelações de estrela, que é incontável, como multidões de multidões. Vocês vão encontrar todo esse material na Bíblia Sagrada através do livro que vocês têm aí. Então, em resumo, é incontável o número de anjos, assim como a areia da praia.
Não, existe um hino, né? Assim como a areia da praia, para os salvos. Se nós somos terrenos, já somos incontáveis, só o Criador conta, só o Criador sabe, só Deus sabe. Imagina o mundo angelical. Agora, quando eu falo do mundo angelical, eu estou falando tanto do mundo com os anjos de Deus, quanto com os anjos decaídos. Uma terça parte dos anjos do céu foram expulsos por causa da rebelião de Lúcifer, que nós vamos ver mais lá na frente. Amém? Amém. Continuando. Não se reproduzem. Aqui a gente vai abrir um parênteses aqui. Tá? Deixa eu fazer a leitura. As Escrituras não ensinam que os anjos possuem sexo, pois está escrito: na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Vou abrir um parênteses aqui. Posso abrir? Pode. Eu quero ver o primeiro corajoso agora. Como é que fica lá em Gênesis? Que os filhos de Deus olharam para a filha dos homens e coabitaram com elas, ou seja, tiveram relações sexuais com elas. E dessa relação sexual surgiu uma raça de valentes, é isso que a Bíblia diz, vírgula, aí completa. E naquela época haviam gigantes na terra. Não diz que é uma prole de gigante, diz que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e geraram uma geração de valentes. Então, estou aqui trazendo algo para você começar a pensar. A minha pergunta para você é: os anjos tiveram relação sexual com as mulheres? Eu quero ver vocês. Não, explica por que tu pensa assim. Porque diz na Bíblia, inclusive diz no Gênesis, que seres desceram, olharam as filhas humanas e teve relações com elas e nasceu com as pessoas gigantes, os homens grandes. E depois também quase sumiram. Não deu muito relato. Na história não contou bem. Só apareceu lá no texto. Só que lá e depois não se fala mais. Certo. Ainda não vou refutar a tua resposta, só vou fazer uma consideração sobre a questão do texto. O texto não diz que os anjos desceram. O texto, no original, nas traduções dizem que os filhos de Deus viram e coabitaram com a filha dos homens. Tá? Depois a gente volta para a tua colocação. Eu quero vir mais agora. Mas, se os anjos são criaturas, se enquadram nos filhos de Deus? O que é que tu acha? Estou te respondendo uma outra pergunta. Que não. São filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Mas existe aqui uma vírgula e uma chave que vai tocar na mente de vocês a partir de agora, que é uma chave de hermenêutica, de interpretação de textos antigos, que eu vou entrar daqui a pouco. Mas foi boa a colocação dela. Eu imagino assim que para tudo ao tempo determinado, naquela época era necessário. Então Deus pode e faz e cria todas as coisas da maneira que ele bem se aplica. Então a senhora acha que os anjos tiveram relação sexual com as mulheres? Olha, eu sou um professor que respondo com perguntas, viu? Você acostumando comigo. Não, mas isso é bom. Você quer perguntar? O senhor crê na história de Enoque ou a história de Enoque é fora do contexto teológico? Tá, eu poderia te responder agora sobre a questão de Enoque, porém é uma outra matéria, é um outro assunto. Porque assim, se a gente for entrar na história de Enoque, ele relata sobre isso, né? Ele mesmo tenta interceder com Deus a respeito dessas criaturas, né? Sim. Vamos dar uma salva de palmas para ele, que ele chegou no livro de Enoque. Gente, eu vou responder para vocês agora biblicamente. O texto é bem claro. Está lá nos Evangelhos, Mateus 22, 30. Diz assim: na ressurreição, primeiro indagaram Jesus. E aí, ela vai ser de quem? Morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, ela vai ser de quem? Jesus responde: na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Vamos voltar para o Gênesis agora? Existe uma palavra, existe um gatilho de interpretação que a gente aprende na hermenêutica. Eu não sei se você já tiver nessa aula. Se não tiver, vocês vão aprender muitas
ferramentas de interpretação. Então, na hermenêutica, nós aprendemos algumas simbologias e algumas tipologias. Então, o que nós vamos falar agora chama-se simbologia. A gente aprende lá na exegese, que é a hermenêutica, são as regras de interpretação, e a exegese é a aplicação dessas regras. E na aplicação dessas regras, a gente vai entender o que eu vou falar agora. Pode puxar a cadeira. Vamos lá. Vou começar por Adão. Deus criou o céu, criou a terra, criou os animais do mar, os animais da terra, e etc, etc. Agora Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, na costela do homem criou a mulher, porém o homem caiu em pecado, perdeu a imagem e semelhança moral com Deus, foi expulso do jardim, um anjo, que daqui a pouco nós iremos falar, virou guardião, foi determinado por Deus para ele ser guardião da porta do Oriente, do jardim do Éden, que dá acesso à árvore da vida eterna. Certo? Você está gostando, né? Eu estou desenhando para vocês. Aí depois dessa queda, depois da expulsão do jardim do Éden, aí Adão e Eva tiveram outros filhos. Tiveram filhos, Caim e Abel. Todo mundo conhece a história. Caim era um adorador. Diga assim, Caim era um adorador. Diga Abel também era um adorador. Só que existe um parênteses aí. Caim adorava da fora de qualquer jeito. Hoje eu estou cansado, sabe aquele negócio que a gente ouve muito na igreja? Eu não preparei a mensagem, mas vou pregar. Eu não preparei o hino, mas vou cantar. Isso é uma adoração de Caim. Então não vai receber, ele vai ouvir, mas não vai receber. Porque quando a gente prepara, a gente vai fazer uma adoração parecida com a de Abel. Eu vou dar melhor. Eu vou ser o pregador, então eu vou estudar a palavra, eu vou pregar a palavra do Senhor. Mas eu não vou ser o pregador, mas eu posso ser chamado, vou estudar a palavra do Senhor para pregar. Eu vou louvar, eu vou fazer assim, dessa forma. Um pouquinho só de Abel, só finalizar essa explicação, tá? Então aí, Deus recebe a adoração de Abel, e Caim coloca no seu coração a semente da inveja. E aí vocês conhecem a história, Caim matou Abel. Bacana? Está desenhado? Estou desenhando para vocês a resposta. Aí vamos lá. Depois Deus lança uma maldição sobre Caim, que ninguém poderia tocar no Caim, ele ia viver a vida dele. Agora, Adão e Eva geraram outros filhos, correto? Está todo mundo entendendo? Isso é ler o Gênesis lá que você vai achar tudo isso que eu estou falando. Daí, Caim, isso aqui é uma suposição teológica, não tinha mulher para Caim casar, provavelmente ele casou com uma das irmãs dele, porque eles viviam muitos anos naquela época. O que acontece? Presta atenção que agora vem a resposta para vocês. Duas descendências começaram a povoar a face da terra. Está desenhado, bonitinho? Posso começar a pintar agora? Vou começar a pintar. Duas descendências estavam povoando a face da terra. Uma geração, uma descendência justa, já através de Sete, irmão de Caim e de Abel, do finado Abel, e uma descendência, geração ímpia de Caim. Quando nós estudamos a história da música, eu também sou músico, tá? Eu estudei muito a história da música, sou de formação erudita. Quando a gente estuda a história da música, a gente aprende que o padroeiro da música é Jubal, e Jubal era filho de Caim. Ou seja, a geração ímpia se organizou melhor do que a geração justa. Por isso que nós vamos encontrar texto que os ímpios são mais prudentes que os filhos da luz. Por causa dessa organização que começou lá atrás. Então ali, os primeiros empreendimentos do período pré-histórico começou ali, na descendência de Caim. Mas tinha uma descendência justa aqui, a descendência de Sete. Essa descendência é chamada na Bíblia de filhos de Deus. E toda vez que se refere a pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é chamado de filho do homem. Ou seja, uma geração justa e uma geração pecaminosa. Os homens dessa geração viram as filhas dessa outra geração e viram que elas eram mais arrumadinhas, mais cheirosinhas, mais bonitinhas, e tomaram como esposas. E delas nasceu uma geração de valentes, homens de guerra. Vocês estão entendendo? Então, em hipótese alguma, tanto nos originais,
tanto nos escritos hebraicos, quanto na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi a tradução dos 70, na verdade foi 72, foi 6 de cada tribo. Nem lá a gente vai encontrar que os anjos de Deus vieram do céu e tiveram relação sexual com as mulheres. A gente não vai encontrar isso, a gente precisa entender e usar a ferramenta exata de interpretação. Isso não é uma opinião minha, não é uma opinião do parceiro, eu estou falando aqui de interpretação. Quando a gente estuda a língua portuguesa, nós vamos aprender a forma de interpretar, como a gente vai fazer as junções de frase, conjugar o verbo, e na conjugação de verbo tem um monte de regras. É a mesma coisa a questão da interpretação. Então, essa teoria que os anjos espirituais tiveram relação sexual com as mulheres, ela é derrubada aqui pelo próprio Cristo. Lá na ressurreição, não se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Respondeu todas as perguntas de vocês? Agora vamos dar mais um intervalinho, depois a gente volta. Se alguém tiver alguma pergunta, anote. Quando a gente retornar, a gente aborda de novo.